Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje eu trago pra vocês o primeiro jogo de uma das séries de televisão de maiores sucesso dos anos 80 e 90 aqui no Brasil. Sim, estamos falando de Teenage Mutant Ninja Turtles, o jogo das Tartarugas Ninjas de Nintendinho. Quer saber mais? Então bora! No ano de 89, as Tartarugas Ninjas eram um fenômeno absoluto. Era desenho, filme, roupa, até na lancheira da escola tinha Tartaruga Ninjas. E obviamente que eles iam inventar um jeito de fazer um jogo pra lucrar em cima disso. E claro que se tinha Tartaruga Ninja, tinha hype, porque nessa época poucas coisas no Brasil eram mais hypadas do que as Tartarugas Ninjas. O jogo em si, quando você dá start, ele não apresenta nenhuma história, tá? Mas lendo o manual, ele tem uma história até um pouquinho extensa e eu vou dar uma resumida aqui para vocês entenderem mais ou menos do que se trata o jogo. É bem comum, não é uma história nada além do que a gente já viu por aí, tá? Eu vou ler aqui para vocês. As Tartarugas Ninjas estão nos esgotos de Nova York, mas o clima não é de festa. April foi sequestrada por Shredder. Agora, o grupo precisa montar um plano para resgatá-la antes que seja forçada a se juntar ao Ninjitsu Foot Clan, conhecido aqui no Brasil também como Clã do Pé. Ao mesmo tempo, eles continuam sua missão principal, derrotar Shredder e recuperar a arma capaz de transformar Splinter de volta em humano. Cabe a você assumir o controle das tartarugas e enfrentar os inimigos para salvar o dia. É uma história comum, ok, só para cumprir um papel ali, ter uma desculpinha, mas assim, é normal. História básica ali de jogo de videogame dos anos 80 e 90, nada demais não. Uma das mecânicas mais legais do jogo é a mecânica de troca de personagens. Você pode alternar entre os irmãos a qualquer momento e se um deles morrer, você é forçado a trocar. E o mais legal aqui, e original também, porque é assim na série, cada um deles tem a sua arma específica, então isso mantém a originalidade do desenho. Isso pra mim traz uma dinâmica bem legal pro jogo. O Leonardo tem uma katana, o Donatello tem o bastão, o Rafael tem as adagas e o Michelangelo tem os nunchuks. Uma coisa que eu acho um ponto positivo aqui, porque dá uma mudança de dinâmica na gameplay, eu acho legal é quando você vai pra cidade e pilota o furgão clássico deles lá, fica uma visão top-down ali que tem uma dificuldade diferente, ele tem uma proposta diferente ali, vocês estão vendo aí, e é bem legal porque dá uma dinâmica diferente pro game. A dinâmica de ir explorando, entrar nas dungeons e ter que pegar as balas do tanque para conseguir quebrar as barricadas é interessante, eu confesso que foi uma coisa que eu gostei. Mas eu também confesso que ali no mapa da cidade é um grande labirinto e me fez ficar leve perdido algumas vezes. Convenhamos também, né? Eu sou um dos caras que fica perdido mais fáceis em jogo, então vamos dar um desconto aqui também. Visualmente falando, o gráfico em si é bom e bem feito. Os sprites dos personagens e inimigos são aceitáveis. Não fazem nada feio não, tá? Fica bem legal, mas também não chegam a encantar. Não é uma coisa que você fala, meu Deus, extraíram o máximo do Nintendinho. Não, não é. Mas também eles fazem ali o dever de casa. Um ponto a se ressaltar aqui acerca dos gráficos é que as poucas cutscenes são muito bem feitas, assim. Eu acho que ali realmente teve um poder de produção bem legal ali e elas são bem legais. Só que aqui a gente tem que ressaltar uma coisa bem chata. O jogo sofre um problema muito grande de performance, tá? Pelo menos na versão que eu joguei, como eu joguei, foi um jogo muito travado. Os sprites ficam flicando muito tempo se tem muita coisa na tela. E isso atrapalha muito, porque dá slowdown no jogo e o sprite, e isso atrapalha. Eu sei que isso é bem comum do 8 bits, principalmente ali do Nintendinho, mas, pô, se eu tô fazendo uma análise de um jogo e tem jogo que tem e jogo não tem, isso tende a ser um ponto negativo pro jogo. Então, é uma coisa que eu tenho que colocar aqui. É um jogo que tem muito slowdown, dá muito flick quando tem muita coisa na tela, então os personagens ficam piscando muito e isso não é uma coisa muito legal. A gente entende, a gente respeita que na época era normal, acontecia, é da época, mas, poxa, o jogo perde nota com isso. Isso aí poxa, não tem o que fazer. Olha, a trilha, ela também não encanta. Ela sofre um problema que eu achei muito estranho também, que é o seguinte, o jogo, em alguns momentos, ele muda uma trilha e coloca uma trilha que, pra mim, ficou parecendo ser uma trilha de chefe, quando no caso não era. E aí era como se fosse um subchefe, porque era um inimigo
até fácil de derrotar, e aí você achava que ia vir um chefe e na verdade não era, e meio que era uma quebra de expectativa assim, sabe? Se falando de toda a trilha do jogo, ela não é uma trilha ruim, não é uma trilha que incomoda, mas também não é uma trilha que encanta, não é uma trilha que você pega e fala, meu Deus, isso aqui é fantástico, olha essa música aqui, vou mandar para um amigo. Não é. Ela faz o dever de casa mais uma vez. É um jogo que faz o dever de casa ali, sabe? Assim, a impressão que dá, eu vou falar isso com mais explicação na parte de conclusão, é que é um jogo que foi feito para farmar. Mas depois a gente vai falar um pouco mais disso. Mas assim, foi feito ali o ok, não é nada fora do comum, não é um jogo horrível, mas também não é um jogo bom pra caralho. É um jogo ali pra... vamos ver o que a gente pode extrair de dinheiro com videogame com as Tartarugas Ninja. Basicamente é isso que eu imagino. Tanto é que eu não vou ressaltar nenhuma música específica deste jogo, porque nesse jogo em específico não teve nenhuma música que me encantou, infelizmente. No fim das contas, a ideia do jogo é boa, mas a execução peca em alguns momentos. A jogabilidade ela tem seus pontos fortes e fracos. A troca e a variedade de power-ups é bem boa, e a variedade de inimigos ele é interessante. Logo, vamos voltar mais uma vez aqui, se tratando de Nintendinho, tá? A gente tem que sempre colocar esse peso histórico aqui, a gente tá analisando um console de 8 bits. Então, esse tipo de coisa é válido a gente ressaltar aqui, porque hoje, obviamente, com a indústria totalmente modernizada e diferente, é a coisa mais banal possível, mas a gente tá falando de um jogo de 1989. Então é bom a gente colocar essa distância temporal de hoje e analisar como era, ou pelo menos tentar analisar como era a época, ok? O problema aqui, que mais me pegou no que se refere a desafios de jogabilidade, é que o level design não é exatamente bom. Não foi uma coisa que eu gostei, e alguns de vocês também, imagino que também não tenham gostado, caso tenham jogado esse jogo, que eu confesso pra vocês que eu não sei se ele é tão famoso assim, tá? Comparativo com outros Tartarugas Ninjas que vieram depois e são até mais jogos. Mas esse em si eu não sei se ele é tão famoso assim. O problema é que o level design às vezes ele é bem mal feito, porque o jogo tem áreas de difícil acesso que eles fazem você ter que forçar uns saltos muito difíceis e chatos de acertar. E tem também o problema dos inimigos que spawnam infinitamente. Cara, isso pra mim é muito chato, mas eu sei que é da época, eu sei que é normal, e jogos mais antigos tinham isso quase que como uma marca registrada, assim, todo jogo tinha. Eu acho isso chato, eu sempre achei, desde a época que eu era criança até hoje. Pô, se eu matei o cara, não é pra ele voltar, pô. Mas eu entendo a lógica, tem que dificultar o jogo, eu entendo. Eu só não sou obrigado a gostar, certo? Eu entendo, não sou obrigado a gostar. Eu acho que o jogo que fica spawnando inimigo sempre eu acho chato, porque ele não te dá... assim, dá mais quando o inimigo não dropa nada. O que aí é loucura também, né? Tem jogo que é isso, ele é só pra dificultar mesmo. Aí eu acho que ele não te dá, porque se for um jogo que, suponhamos, tá? Eu tenho que subir de nível, aí eu vou ganhando pontos e etc. Aí beleza, faz sentido, você vai farmar, tudo certo. Aí você volta lá, pega item ou vai upando, então beleza, dá pra você... tem uma lógica por trás, né? Até questão de estratégia mesmo. Eu cito o Batman de Nintendinho, que foi o último jogo que eu zerei recentemente aí, que tem um momento ali que eu fico farmando pra caramba pra antes de pegar a chefe ali, porque eu sei que o pau vai torar. O inimigo tá ali. Você acha que ele tá pra te atrapalhar, mas se você pegar a manha certinho, você pegar o jeito, ele vai acabar te ajudando. Ele vai subir sua vida ao máximo e vai te dar munição máxima possível. Então, nesse caso é estratégico. No caso do jogo que a gente está analisando hoje, não é estratégico. Ou pelo menos não ajuda tanto, entendeu? Porque não é sempre que dropa item, etc. Mas ok, é do jogo, é da época, eu aceito, eu só não curto muito. Eu preferia que não tivesse, mas tudo bem também. Não é um jogo tão difícil assim, então acho justo eles colocarem essa dificuldade no meio do jogo. Então, você tá vendo as cenas do jogo aí, parece que é um jogo mais punitivo do que de fato ele é. Ele é balanceado, acredite em mim. Ele não é exatamente um jogo fácil, mas também não é um jogo dificílimo, que eu posso citar vários aqui do Nintendinho, que são muito difíceis, não é o caso.
E muito porque ele tem muitas poções de cura, que aqui são pedaços de pizza ou de fato a pizza inteira. Então isso acaba auxiliando bastante na sua jornada, porque de fato a recorrência de aparecer esses itens de cura ela é bem alta. Então isso auxilia bastante no jogo. Bom, como curiosidade aqui, eu posso citar uma coisa que é de fato curiosa, assim, porque eu custei achar uma curiosidade, não vou mentir não. Mas uma coisa que me veio à cabeça durante aqui a edição mesmo, cara, o jogo ele não é difícil, como eu já falei aqui algumas vezes, ele também não é um jogo fácil, ele é moderado, tá? Mas ele tem uma coisa aqui que, puta merda, assim, eu tive que falar um palavrão porque não tem como. Cara, tem uma fase aquática, quem jogou esse jogo já sabe o que eu vou falar, que são ali, que se você nada entre as algas, velho, aquilo ali é muito difícil, mas assim, muito difícil, é tipo quase impossível você não tomar dano ali. Cara, se você nunca jogou esse jogo, terminando esse vídeo aqui, vai lá, dá o seu jeito de rodar esse jogo aí, você sabe o que eu tô falando, vai nessa fase. Se você conseguir passar de primeira, você é um baita jogador de videogame. Porque é muito difícil. Então minha curiosidade hoje é esse pecado de level design aí, que é praticamente um pedágio para você tomar dano no meio do mapa, no meio do mar, no caso. Que aí é ridículo de tão difícil e desonesto que é. É a minha curiosidade, gente. É o que eu consegui achar sobre esse jogo. Resumindo a ópera, Teenage Mutant Ninja Turtles de 89 é o primeiro jogo das Tartarugas Ninjas para um console caseiro e é um jogo levemente divertido. Definitivamente não é um jogo que salta aos olhos ou que vai explodir a sua mente hoje em dia. Eu só indicaria você jogar se você é muito fã das Tartarugas Ninjas. Aí eu acho que vale a pena, vale a jogada, vale até para você conhecer e tal. Caso contrário, eu acho bem válido passar batido. Raramente é um jogo aqui que eu não indico para vocês, porque eu gosto sempre de pedir para vocês testem vocês mesmos, experimentem vocês mesmos. Nesse caso aqui, se você curte a estética dos anos 80, os anos 80 e curte principalmente Tartarugas Ninjas, aí eu acho que vale, velho. Vale mesmo você revisitar. Se você não curte, não é uma coisa da sua época, ou você... não vai, velho, porque vai ser uma experiência frustrante, talvez você vai perder seu tempo, aí coloque sua conta em risco, aí vai de você. Se você quer passar por isso, beleza. Se não quiser, tudo bem. Esse jogo da Tartaruga Ninja é apenas mais um jogo ok, que cumpre o seu papel e que provavelmente, eu não tô afirmando, mas ele foi feito para surfar no hype ali do desenho e fazer uma graninha também, já que ele não tem nada de saltar os olhos, então foi mais para vender, usar as Tartarugas Ninjas para fazer um dinheirinho, o que eu não vejo mal nenhum, tá? Faz sentido, toda a franquia já passou por isso e é do mercado, é do jogo, tá? Então, acho que por essas e por outras, Teenage Mutant Ninja Turtles de Nintendinho fica com uma nota 6 em 10 e atualmente aparece na 30ª posição no nosso ranking, que agora possui 42 jogos. Tá vendo aí, ó? Todos esses jogos na lista, todos eles têm vídeo exclusivo aqui no canal. Eu vou deixar o link do site nosso aqui. Talvez esse link até mude, porque ele tá um link provisório, mas eu vou deixar esse link aí que você pode explorar. Nesse site tem a nossa loja, tem como ver os benefícios de membros, tem como ver outras coisas, tem como ver coisas detalhadas, tem como ver, enfim. Vai lá, acessa o site, eu acho que você vai gostar, é uma extensão do nosso canal aqui e o nosso ranking completo tá lá, que você pode ter acesso, você pode ver com calma, o ranking, todos os vídeos estão lá. Enfim, se você gostou do canal, vire membro. Se você tem disposição de tirar uma continha por mês para ajudar esse canal, eu ficaria muito feliz. Se você gostou e não tem condições de ser membro, não tem problema, mas o like já ajuda muito. Um hype ajuda pra caramba se você estiver vendo pelo celular. Uma curtida também ajuda muito. Eu fico muito feliz se você veio até aqui. Um forte abraço e fui. Vamos continuar juntos na nossa jornada cronológica através da história dos games. E aqui, antes do vídeo finalizar, um agradecimento aos membros do canal. Se você é membro, eu agradeço muito, muito mesmo. Um forte abraço e fui!